Olá a todos! Mais uma vez, bem-vindos ao programa Curiosidades Bíblicas. E a curiosidade de hoje é: qual a diferença entre tabernáculo, templo, sinagoga e igreja? Vamos ver? Bem, na verdade, às vezes temos tendência em misturar as coisas e fazermos confusão entre uma coisa e outra. Então, hoje nós vamos desvendar esse mistério e essa curiosidade. Vamos começar pelo tabernáculo. Em Êxodo 25, Deus manda Moisés construir um tabernáculo. E ele dá direções específicas em cada pormenor, cada detalhe deste tabernáculo que foi construído para buscar a presença de Deus. Era um lugar de culto, mas, porém, era uma tenda. Ou seja, este tabernáculo era uma tenda. Era considerado um santuário portátil, onde durante a passagem pelo deserto foi usado este tabernáculo, esta tenda. Conforme eles iam andando e caminhando, esta tenda era montada e desmontada por quem? Pelos levitas. Eles eram responsáveis por montar, desmontar e transportar o tabernáculo, o santuário de Deus. Mesmo depois de terem chegado à terra prometida, eles continuaram a usar a tenda, o tabernáculo, como lugar santo, como lugar de culto, lugar para buscar a Deus e onde Deus falava e manifestava a sua glória. Também era chamado tenda da congregação. Bem, já vimos o que era o tabernáculo. Agora vamos ver o que era o templo. O templo era um lugar também com o mesmo propósito, onde o povo buscava a Deus, orava e trazia os sacrifícios, os animais, em holocausto, dentro do templo de Deus. Era um lugar onde a presença de Deus poderia repousar. Era um lugar onde nós buscávamos a Deus, onde se cultuava a Deus e também Deus falava com o povo, Deus falava com o sacerdote, Deus manifestava a sua glória. Porém, este lugar nasceu no coração do rei David, em 2 de Samuel 7:2. Mas quem construiu o templo de Deus foi o seu filho, o rei Salomão. A diferença entre o templo e o tabernáculo é que o tabernáculo era um santuário portátil, amovível, e o templo não, mas o propósito era o mesmo. Vamos ver então o que era uma sinagoga. Havia várias sinagogas e eram lugares onde os judeus se reuniam para orar, para ler as escrituras sagradas e para meditação. Repare, antigamente não havia Bíblia como nós temos hoje em dia. Cada um tem a sua Bíblia na sua casa. Mas antigamente as escrituras sagradas eram em papiros e rolos e eles só existiam em lugares específicos. Então havia necessidade das pessoas se reunirem naquele lugar para lerem as escrituras e ouvirem as escrituras sagradas. Estes lugares, as sinagogas, elas foram levantadas. Eram vários lugares, podia ser um edifício, podia ser uma casa, podia ser em qualquer lugar, desde que se reunissem para ler as escrituras sagradas. Porquê? Porque o templo de Deus tinha sido derribado e destruído desde o tempo do cativeiro do povo de Israel, que tinham ido para a Babilônia. O templo de Deus tinha sido destruído. Então, com o passar dos anos, houve necessidade de o povo se reunir e esse lugar onde eles se reuniam para ler as escrituras sagradas era chamado de sinagogas. Vamos ver em Mateus 9:35, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, os judeus, e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ou seja, este lugar era
onde os judeus se reuniam para ler as Escrituras Sagradas. Não era o tabernáculo, nem era um templo, era uma sinagoga. Vamos ver, então, a igreja. Afinal, o que é a igreja? Bem, a igreja não é um edifício, não são 4 paredes, não é um lugar específico. A igreja é um grupo de cristãos que se reúnem para adorar a Deus. Nós vemos em Mateus 18:20 que Jesus disse assim: onde 2 ou 3 se reunirem no nome de Jesus, que Ele estaria no seu meio. Ele está no nosso meio. Então, a igreja não é um lugar específico em si, as 4 paredes, como era o templo, como era o tabernáculo, ou como era a sinagoga. Igreja somos todos nós que decidimos seguir a Jesus. Quando nós nos reunimos em um lugar, nós formamos a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que haver unidade no corpo, porque somos vários membros e nós só nos constituímos corpo quando nós estamos reunidos. Nós somos a Igreja de Cristo, precisamos ter comunhão na congregação. Se é necessário nos reunir, podemos nos reunir em qualquer lugar. Até, eventualmente, poderia a igreja nos reunirmos nas sinagogas, no templo ou no tabernáculo. Mas nós continuaríamos a ser igreja, porque igreja é um grupo de cristãos reunidos. O tabernáculo era um lugar específico. O templo era um lugar físico específico. As sinagogas eram um lugar físico específico. Mas a igreja não é um lugar físico. A igreja somos nós, é um grupo de pessoas que se reúne para adorar a Deus. E assim nós desvendamos mais uma curiosidade bíblica. Adeus e até à próxima!